Com o término da cúpula União Europeia-CELAC, podemos retirar disso algumas conclusões e perceber algumas tendências. Em primeiro lugar, a presença do presidente Lula foi fundamental. Sua liderança, mais uma vez, foi demonstrada, principalmente pelo reconhecimento que tem dos outros, né? Seja em relação aos países da comunidade latino-americana, seja também em relação aos europeus. Embora a questão do acordo Mercosul-Comunidade Europeia não fizesse parte da agenda da cúpula, claro que o tema foi mencionado e voltará, obviamente, à mesa de negociação como as sinalizações foram feitas. No discurso de Lula, ele, como não poderia deixar de ser, que ele tem reafirmado, ele trouxe temas que volta e meia desaparecem da agenda internacional, como a fome. E Lula relacionou isso também o quê? A questão das armas no mundo. A desigualdade só faz crescer. Os ricos ficarem ainda mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. 735 milhões de seres humanos passam fome, segundo o relatório da FAO divulgado na última semana. Como se não bastasse, a guerra no coração da Europa veio para aumentar a fome e a desigualdade, ao mesmo tempo em que elevou os gastos militares globais. Apenas em 2022, em vez de matar a fome de milhões de seres humanos, o mundo gastou 2 trilhões 240 bilhões de dólares para alimentar a máquina de guerra que só causa mortes, destruição e ainda mais fome. Com isso, obviamente, ele está cutucando os países europeus, os Estados Unidos, que têm aumentado significativamente a produção de armas em função da guerra da Ucrânia. E, além dessas questões, portanto, no final da declaração conjunta, mencionou a agressão à Ucrânia, mas sem a guerra da Ucrânia, mas sem mencionar a Rússia. Então, isso revela também essa discórdia entre boa parte, ou grande maioria dos países latino-americanos e os europeus. Falando nisso, um saldo importante dessa reunião, também embora não estivesse previsto, foi uma reunião paralela entre Colômbia, Brasil, Argentina e França, com representantes do governo venezuelano, da oposição e observadores da União Europeia. Para quê? Para chegar a algum entendimento em relação ao caso da Venezuela. Sem dúvida nenhuma, a Venezuela é inegável, passando por problemas políticos e econômicos da maior gravidade. E um alimenta o outro. Então, sem entrar no mérito da discussão, de democracia, ditadura, né, e olhar dicionário, se é democracia relativa ou não, etc., o fato é que a situação está deplorável e é fato também, que sanções só pioram a situação. Então, essa é a posição do governo brasileiro, não só a Venezuela, mas toda e qualquer situação onde haja sanções, onde há bloqueio, como o caso de Cuba, onde haja imposições. Isso está demonstrado, afeta principalmente o povo, né, e não leva a lugar nenhum e justifica tipo de repressão. Então, nesse tipo de acordo, a condição é ter eleições e, ao mesmo tempo, retirar todo o tipo de sanção econômica que está atingindo diretamente a Venezuela. Nisso, o Brasil, obviamente, tem uma liderança, uma participação importante, e a presença de Macron também é interessante, porque Macron tem aparecido de forma pontual, mas em muitas articulações que envolvem os países latino-americanos, claro, percebendo esse, vamos dizer, vácuo. Os Estados Unidos apenas condena a Rússia, alimenta a guerra, condena a Venezuela, fez um namoro aí com a Venezuela quando estava precisando de petróleo, voltou atrás, mantém bloqueio de Cuba, quer dizer, a atitude dos Estados Unidos, como sempre, realmente não contribui a nada para a paz. Portanto, um saldo importante, ainda muita coisa para ser feita na Venezuela, mas já abriu um caminho fundamental. E, por fim, é bom que se diga, há muito comentário aqui sobre a política externa do Lula, e alguns chegam a dizer, o Brasil devia ficar nessa esfera de meio ambiente, direitos humanos, e não entrar em temas duros, temas difíceis, como a guerra da Ucrânia, da Venezuela, quer dizer, ficar só na condenação do regime da Venezuela, eu até diria não entrar na questão palestina. É interessante. Essas críticas veem o Brasil como alguém que não está maduro, alguém que não está na idade adulta para ser responsável
querer participar dos processos mais importantes do cenário internacional. Eu vejo pelo contrário. Quer dizer, o Brasil tem condições para participar disso, já demonstrou em outros momentos, uma questão do Irã, no segundo governo Lula, e agora está mais ainda, tanto o governo como o Lula, muito seguros, muito firmes e, mais do que tudo, representativos de vários países no mundo. Quer dizer, esse sul global hoje vê o Lula como uma liderança. Então o Brasil deve participar disso, sim, se quer ter uma liderança e contribuir para a estabilidade do mundo. Afinal de contas, essa agora mais uma crise, a questão alimentar, a Ucrânia bombardeou uma ponte que liga a Rússia à Crimeia, a Rússia suspendeu o transporte de cereais, alimentos, e é interessante que os jornais dão do impacto na Europa. O impacto é naqueles que passam a maior necessidade do mundo, que é na África e o Oriente Médio, que vão ser atingidos, e América Latina também, sobre a questão alimentar. Então, tudo isso nos diz respeito ao que o Lula também tem falado, que é preciso uma nova governança mundial, que toda essa estrutura que nós temos, seja a ONU, a OMC, a FMI, todas essas instituições, essa superestrutura, vamos dizer, internacional está defasada, está corroída, não é mais representativa e, mais ainda, não vê e não permite a participação de outros países aí do sul global. O atual modelo de governança global perpetua assimetrias, aumenta a instabilidade e reduz as oportunidades para os países em desenvolvimento. A guerra na Ucrânia é mais uma confirmação de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não atende aos atuais desafios, à paz e à segurança. Seus próprios membros não respeitam a Carta da ONU. É inadiável reformar a governança global. Esse será um dos principais temas da presidência brasileira do G20 no próximo ano. As legítimas preocupações dos países em desenvolvimento devem ser atendidas e precisamos estar adequadamente representados nas instâncias decisórias.